O ativista de direito e fundador do MBL, Renan, pré-candidato a presidente, foi o primeiro a participar das sabatinas do G1 e da Globo News nesta quarta. Em terceiro lugar nas pesquisas e com meta de desbancar o Flávio contra o Lula. Ele prometeu não ficar de discurso de molecagem. Olha, resumindo aqui, eu vou ficar lendo o texto aqui do jornal, que fala obviedades. Eu gostei muito da entrevista. Gostei muito e a gente faz sempre a análise. Atenção, marqueteiros. São os comentários do próprio vídeo do YouTube. Claro que não reflete a opinião pública, majoritariamente, o que está acontecendo. Mas pelo menos uma parcela da galera que está na internet. Eu vou fazer isso aqui agora. Sabatina, Globo News, Renan. Vamos lá. Eu estava vendo alguns ontem, no final. Tem aqui Globo News, 500 mil de views já, 501 mil views. Vou pegar aqui, 56 mil. A galera, deixa eu botar aqui pelos mais recentes, são 10.115 comentários. A gente não pode colocar alguns cortes, né? Cortes daquele mesmo do Renan, Luiz Melodia. Será que dá problema? Porque a Globo é uma encheção de saco, viu? A Globo é uma encheção de saco. É melhor evitar, né, senhor? É verdade. Então, a gente não vai colocar alguns trechos aqui, porque a Globo e o YouTube mudou as políticas em relação a direitos autorais. A gente começou esse ano de 2026 fora do YouTube por problemas de direitos autorais, de um strike que a gente tomou. Olha, tem candidatos aqui, ó. O sujeito colocou há 29 segundos atrás, não conhecia o candidato, realmente vem com propostas ótimas, ganhou meu voto. Fica a minha crítica às jornalistas que não possuem respeito. 55 segundos, outra aqui. O Renan é de longe o melhor candidato e mais preparado. Há 1 minuto atrás. Agora entendi porque os outros fugiram da entrevista. Esse cara realmente está em outro nível, ganhou meu voto. André, há 2 minutos, desculpa, falei o nome aqui. Puro suco de esquerdismo. Aqui há 2 minutos atrás. Estou vendo pelas mais recentes, porque as principais, você tem grande parte falando bem dele e pode ser da galera que é militante. Estou tentando aqui encontrar comentários das pessoas que não são militantes ainda do Renan Santos. Aqui um já falou aqui, o cara já vai pro debate falando que uma coisa é a promessa de campanha, a outra é a prática. Perdeu meu voto. Uma pessoa respondeu. Pelo que entendi, ele falou da diferença do slogan e do plano de governo mais detalhado. Pronto. Gente, a outra aqui, há 3 minutos atrás. Gente, mas as apresentadoras estão pior que o Faustão, só interrompendo a fala dele o tempo todo. Outro aqui, há 3 minutos atrás. Assisti no YouTube, não vai ter golpe. Conheci um pouco mais sobre esse candidato. Ele realmente é um líder de convicções e propostas. Votarei nele. Outro aqui, há 4 minutos atrás. Perguntas deslocadas e respostas reparadoras. Outro aqui há 5 minutos. Esse ano vou de Renan. Precisamos de grandes mudanças. Deixa eu ver, estou pegando aqui. Tem grande parte, pelos comentários que eu vi ontem, estou vendo agora também, é gente falando. Quando fala o futuro é glorioso, eu não estou nem lendo porque já a galera já é engajada, né? Estou procurando votos de pessoas que eu espero que não estejam engajadas. Olha, uma pessoa aqui há 5 minutos atrás, ele até colocou a minutagem da entrevista. Eu não voto e não tenho pretensão nenhuma de votar no Renan, mas haja paciência. O cara está prometendo enfrentar de verdade o crime, diminuindo assim todos os crimes, inclusive o feminicídio. Mas as repórteres estão mais preocupadas com a nomenclatura para afagar o ego delas. Quem tem um mínimo de capacidade cognitiva, um mínimo de inteligência, e assiste o Renan Santos, e os outros candidatos também, assiste os outros candidatos, claro. A pessoa opta em votar no Renan sem pestanejar. Se você pega o discurso do Flávio, eu duvido que o Flávio vá para essa sabatina da Globo News. Se o Flávio for, ele não dura 5 minutos na introdução da entrevista. O Flávio, ele acaba desmaiando, ele vai derreter, tendo um ataque também de diarreia, como ele teve lá em 2016. Flávio Bolsonaro não consegue passar 5 minutos dessa sabatina da Globo News. Mas voltando aqui, a pessoa que assiste Zema, a pessoa que assiste Caiado, inteligente, pessoa lá da parcela dos indecisos, o cara não, já sabe que Lula é vagabundo. E ele tá pensando, porque ele não gosta do Lula, vou votar no Flávio. Mas ele vai assistir Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro. Quem mais é isso? E Renan Santos. Se a pessoa ela tem um mínimo de capacidade cognitiva, ela vai ver que o Renan tem noção real de Brasil. Isso não é análise de torcida, isso é realidade, é constatação.
o Renan está na frente disparado de todos os outros candidatos. Eu disse há quantos meses? Quando é que foi que o Renan veio aqui na Brado? Acho que tem uns 3 meses já. E na verdade foi uma grande descoberta para mim na entrevista do Renan à revista Oeste. Que lá na Oeste ele mostrou que entende e conhece o Brasil. Ele sabe dos problemas reais do Brasil. Vai falar com o Flávio Bolsonaro sobre indexação. Ele não sabe nem o que é isso. Acho que o Zema tem noção, Caiado também, foram governadores. O Flávio Bolsonaro não sabe nem o que é isso. Vocês viram ele falando. E eu estou torcendo, eu duvido que o Flávio esteja, que ele vá para a sabatina da Globo News. Duvido que ele esteja lá. Mas, se for, vai ser humilhado. E o Renan, fazendo inclusive não é contraponto, mas dando uma resposta para aquele texto muito bonito da Malu Gaspar sobre o mofo desses dois lados da política, Renan Santos é uma resposta. Ele entende tudo, cara. Renan é visivelmente o mais preparado. Eu vou dizer aqui para você que não é somente nessa eleição agora. Você pega o Renan e bota o Renan em 2022, que a gente tinha Bolsonaro, Lula. Quem que estava na última eleição? Ciro Gomes. Quem mais? Que tava aí? Me ajuda aí, por favor. Soraya, né? Soraya Tronic. Pior ainda, porque nessa eleição nós temos 2 ex-governadores aí de Centrão e tal. Pior ainda, se coloca o Renan em 2022, acho que teria um resultado melhor. Coloca o Renan na eleição de 2018. Claro que uma eleição difícil é diferente, na verdade. Você tem um momento de revolta máxima contra o PT, o Lula está preso, e de despertar da população a respeito de política. Foi a primeira eleição que o povo brasileiro despertou para a política. E todo mundo viu a esperança do Jair Bolsonaro. Eu acho que o Jair, mesmo com o Renan naquele momento, ganharia a eleição. Mas se você pega o Renan colocando as últimas eleições, é muito acima da média. Eu achei a entrevista dele muito boa. Decente, não foi fácil, não foi uma entrevista como as outras, dele ficar repetindo proposta. As pessoas levantaram vídeos, aquele vídeo que ele fez uma brincadeira com a mulher lá, que o próprio Renan assume que foi um erro, que ele não deveria ter feito aquela brincadeira, foi uma brincadeira fechada, e eu já tinha até comentado isso na Brado anos atrás. Era uma brincadeira, eles levantaram aquele negócio, levantaram uma falsa acusação também de estupro de uma ex-namorada dele, que a mulher já tinha pedido desculpas. Falaram um bocado de coisa. E nenhuma outra entrevista tinha lembrado desses fatos. Foi lá e lembrou. E o Renan se saiu bem. Se fosse outra pessoa, eu duvido muito que teria essa seriedade e essa frieza de manter o raciocínio para as outras perguntas. Porque as jornalistas, elas fazem aquilo para desestabilizar o sujeito. E esse corte rápido que elas ficam fazendo, como a pessoa comentou aqui, Faustão, isso é pensado para tirar o entrevistado do conforto e para que ele fique bravo. Para que ele parta para cima dos jornalistas, para que ele perca o raciocínio da outra pergunta. É para desestabilizar o entrevistado. Então isso tem um objetivo. Renan, com tudo isso, ele conseguiu sair bem. Foi. Não teve, de verdade, não teve um momento, e de coração eu digo aqui, não é torcida, não teve um momento que eu assisti na íntegra. 1 hora e acho que 45 minutos. Eu deixei aqui à tarde tocando e fiquei ouvindo. Não teve um momento que eu falei, rapaz, o Renan errou nessa, Renan. Não. Eu achei muito boa a entrevista dele e disparado o melhor candidato. Hoje vai ter Romeu Zema. Eu duvido que a pessoa consiga ficar ouvindo Romeu Zema durante 10 minutos. É porque ele é muito ruim de falar mesmo. É cansativo. Romeu Zema, ele fala, se você tiver problemas com sono, ao invés de tomar, como é o nome daquele negócio que você tomava lá para dormir? Melatonina, você pode ouvir o discurso do Romeu Zema. É, realmente. Que você dorme rapidinho. É muito chato. O Caiado, ainda entre esses aí, tem um discurso melhorzinho, melhorado. Ele é mais aguerrido, fala com aquela voz dele. Mas, assim, jovem, noção real e com uma militância, é o Renan Santos. Militância própria que ele construiu. Vanessa Moreira, são 9 horas e 31 minutos. O que você acha aí? Essa foi a minha análise. E a sua?
Timóteo, o Renan, ele surge nessa corrida aí, né, como um cara que está fazendo um trabalho muito mais aperfeiçoado de enfrentamento ao Centrão. O Renan, ele não se curva, né? Ele não se curva e ele não tem discursos, ele tem discursos muito fortes, muito contundentes, mas ele fala muito, muito bem o seguinte, eu estou aberto ao diálogo com o Centrão. Apesar dele dizer isso, que são parasitas e vagabundos, ele diz que vai permanecer e vai ficar ileso aquele que resolver mudar e que resolver trabalhar. Exatamente. Ele não chega e diz assim, eu vou acabar, eu vou destruir, eu vou matar sua mãe, seu pai, sua família, eu vou pegar os homossexuais da sua família e destruir. Não fala nada disso, entendeu? Ele simplesmente faz um discurso muito bem pensado, muito coordenado. Quem ainda não teve a oportunidade de ver alguma sabatina ou algum debate ou qualquer coisa, a live do Renan, eu aconselho que faça isso. Porque ele é, de fato, brilhante, é uma cabeça realmente privilegiada, a cabeça do Renan, certo? E, de fato, a gente vê esse discurso aí de parasita, de vagabundo. A palavra solta parece que é um novo Jair Messias. Não tem nada a ver. Se você assiste ao discurso dele, é um discurso contundente, onde ele elenca como será a relação dele com o Centrão. E esse elencar é respeitoso, inclusive. Ele não propõe aqui sair chamando o senador de vagabundo, sair chamando... Não, ele propõe um diálogo, mas onde ele chama fala... os caras de vagabundos. Sim, mas o que ele fala é o seguinte, quem não andar na linha vai ter oportunidade para todo mundo dar um passo para trás e andar na linha. Quem não andar na linha, a gente vai correr para cima. Certo. Ponto. E qual desses senadores vai dizer assim, não, eu não mereço que ninguém corra para cima de mim, porque eles fingem que são trabalhadores, que são que têm uma questão produtiva, e não é isso. Então, assim, o Renan vem ganhando espaço, um espaço que estava perdido, daquelas pessoas que, de fato, querem uma transformação nos meandros da política. Não aquelas pessoas que estavam ali lobotizadas e idiotizadas. Ele pega a parcela da população que careceu de explicações de como as coisas seriam feitas. Ele não tem aquele discurso, me bote lá que aí você vai ver o que eu vou fazer, que era um discurso que a gente comprou no desespero. Ele não tem esse discurso. Ele tem um discurso onde ele fala, onde ele tem um projeto robusto para o país. Se você gosta de ler, que eu acho que pouca gente gosta, leia os livros amarelos do MBL. Exatamente. Ele disponibiliza para as pessoas o projeto de Brasil que o grupo pensa. E se você discordar de alguma coisa, certamente alguém do MBL vai te responder. Eu queria aqui colocar no microfone mesmo, porque eu vou colocar aqui pelo mic com áudio, porque eu tenho medo do direito autoral prejudicar o nosso YouTube aí da Brado. São 9 horas e 35 minutos. Deixa o like, o joinha. Cara, ouça... Eu até escrevi, precisa dizer mais alguma coisa? Dispensa comentários. Ouça essa resposta do Renan sobre o STF. E eu vi muita gente... Tem até um perfil, aquele perfil que é Weintraub. Como é o nome daquele perfil? Que eu gosto pra caramba, eu sigo eles, Ocidente Livre. Eles estavam compartilhando conteúdo, Renan. Foi? Vou repetir, preciso dizer mais alguma coisa? Vou ouvir aqui, vamos lá. Se vier uma decisão do STF, 5 de janeiro de 2027, se vier uma decisão do STF, não é que eu vou... Isso é uma entrevista que ele deu esse ano no Papo de Elite, num podcast. Aí o pessoal da Globo News pegou esse trecho. Pegaram vários trechos do Renan e colocaram na entrevista e perguntaram... Você vai ouvir, vamos lá. Eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. E aí eu pergunto, candidato, é o senhor quem vai decidir o que é ilegal ou não ilegal a partir do Supremo? Como é que o senhor avalia hoje essa declaração? O senhor mantém? Mantenho, e está certíssimo. E o senhor é que diz o que é ilegal ou não? Não, a Constituição diz. Se eu cumprir o devido processo legal, numa medida ela passou no Congresso Nacional, eu cumpri todos os ritos, não pode vir uma decisão monocrática parar o estrito cumprimento da lei.
Até porque eu estaria prevaricando. O presidente da República tem que cuidar do território nacional. O presidente da República e as Forças Armadas. Eu reconheço que existe uma guerra. A gente não está... Eu não acho que existe um estado de normalidade de coisas. No Brasil não está vivendo uma normalidade. Se eu sair andando aqui no Rio de Janeiro, no meio da rua, e eu andar 2, 3 quilômetros, já vou cruzar com uma favela, eu vou cruzar com uma área que eu não posso andar. Vou cruzar com uma área que se uma pessoa pedir um Uber, ela vai tomar porrada. Vou passar numa área controlada pelo crime. Eu não reconheço que é essa normalidade. Eu espero que o STF também entenda. E para até aprofundar essa discussão, meu partido entrou com uma ação, o STF tratando disso, para reconhecer o estado inconstitucional de coisas no território brasileiro, nos territórios em que estão tomados pelo crime organizado. A ação, inclusive, está nas mãos do Flávio Mas a Dino. pergunta que eu fiz foi, é o senhor quem vai... Se o Supremo Tribunal Federal, toma uma decisão que contraria os seus interesses, uma vez eleito, o senhor vai decidir que não vai cumprir? Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal, decisão ilegal não se cumpre. Ponto. Mas ele é o guardião da Ele Constituição, não é guardião, não ele está é o rompendo senhor a que Constituição. decide o que é legal? Não, ele está rompendo a Constituição. E existem precedentes. É o senhor que decide isso, então, Não sou candidato. o seu, é a própria Constituição. Então eu vou dizer que é o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. É o exemplo que eu dei ali. É um ministro que vai monocraticamente, sem passar pelo processo legislativo, definir se algo que teve o processo legislativo é válido ou não. Não é errado isso. E é por isso que a gente está vivendo um estado completamente confuso de coisas, em que o STF se torna última instância para um processo legislativo, em que o legislativo cuida do orçamento. A gente está vivendo num país doente. Mas o senhor vai entrar no Supremo? O senhor está criticando agora? Dizendo... Sim, porque eu sou um democrata, Sadia. Mas o Supremo é o guardião dessa Constituição. O que garante... Depende. E se ele não cumprir a Constituição? O que garante que qualquer governante possa rotular o que é ilegal ou não? Não é rotular, existe o texto da lei. Então, Vamos na bem, Constituição. vamos repetir. O senhor está concordando? Eu cumpri. Eu citei o exemplo dado ali. Entro, olha, decreto o estado de defesa para resolver aquela situação. Igual o Michel Temer faz. Faça a mesma coisa, GLO do Temer aqui no Rio. Passa pelo processo legislativo completo. Aí vem uma DPE, alguém entra lá no STF, a rede de sustentabilidade entra. Ai, não pode por não sei o quê. Aí vem uma decisão monocrática. Eu não vou cumprir uma decisão monocrática. Não vou Candidato, cumprir. é que um democrata, mesmo discordando da decisão da justiça, ele cumpre a decisão e recorre. Não cumprir uma decisão da justiça é papel de um democrata ou é um Prevaricação, ou é um minha filha, é ato crime. De um democrata? Não, porque não é um ato... Estou confusa aqui. Não, porque não é um ato democrático você passar por cima do devido processo. Claro. Há, nesse instante, no Brasil, um estado inconstitucional de coisas quando o STF fica passando o tempo todo sobre a atribuição de outros poderes. E cabe ao presidente da República também não aceitar isso. E eu vou falar, teve precedente. Houve uma decisão Renan Calheiros. tomada em 2016 por parte do STF, decisão monocrática contra o Renan Calheiros, Ele que a limpou a época bunda que com a ele decisão seria do afastado. O Renan Calheiros não cumpriu a decisão e o STF reviu. E foi um golpe de Estado, não foi? A questão toda é, quando você está invadindo as prerrogativas essenciais de um determinado poder, aquele poder pode sim surgir, não de maneira golpista, mas não acatando uma decisão que em si é ilegal. Lógico que eu vou discutir junto ao STF. Eu não vou cumprir imediatamente uma decisão que é ilegal. Eu não vou cumprir. É errado isso. Eu tenho que cumprir meu papel de presidente. Se eu virar presidente da República, eu estou botando a minha vida em risco, enfrentando o crime organizado, minha vida é devassada, eu tenho que vir aqui fazer sabatina com vocês, ser exposto. Eu não vou ser destruído para ser um boneco lá. Eu serei um presidente, não um boneco. E assim, minhas qualificações democráticas estão aí desde sempre. Quando eu organizei as primeiras manifestações pelo impeachment da Dilma, surgiu a turma lá da intervenção militar. Eu entrei na justiça e proibi eles de comparecerem às minhas manifestações. Nunca quis andar com essa turma. Tenho asco da turma que é da golpe de Estado. E acho que as violações contra a democracia acontecem não só do Bolsonaro. Acontece com o Lula comprando voto no Congresso com mensalão, acontece no Petrolão, acontece de muitas maneiras. Quando um político do Centrão compra voto na base. A democracia brasileira, hoje, ela é meramente nominal em muitos termos. Ela precisa ser respeitada e o exemplo tem que se dar da parte de todos os poderes, inclusive do presidente da República. Esse é um recado para todo mundo. Eu vou respeitar a tudo, mas eu vou exigir respeito. Eu não vou lá ser um boneco. Preciso dizer mais alguma Excelente, coisa? né? É o que eu falei. Preciso dizer mais alguma coisa? Meu querido. E aí, Vanessa? Não tem nem o que falar, né? O cara já fala por si só. É excelente. É isso que eu acabei... É bom esse exemplo, porque é o que eu acabei de falar sobre o Renan. Ele não chega com discursos vazios do tipo, vai e me vota em mim, que depois eu vou te dizer o que eu vou fazer. Não. Ele chega dizendo. Ele não chega ameaçando ninguém de uma maneira... Como é que eu posso falar? Desordenada. Né? Ele não chega e fala, acabou, pi, eu sou valentão, Alexandre de Moraes, você... Deixa de ser canalha. Deixa de ser canalha. E depois... E depois faz uma cartinha onde ele tem de pedir ajuda ao ex-presidente, porque sequer
capacidade dissertativa ele tem. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de propostas reais. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.